Então, pessoal, dando continuidade, né? A gente está aqui com o nosso banco de dados criado, ó, né? Aula B4, já tem uma tabela. E agora a gente vai criar um arquivo lá dentro do AMP, né? Lembrando que o meu AMP Server já está funcionando. Vou abrir o AMP Server aqui, ó, localhost. Meu AMP Server já está funcionando, então agora chegou a hora de eu criar uma outra pasta para a gente poder criar o nosso código PHP para fazer a interação com o banco de dados. Para isso eu vou aqui em disco local C, o AMP64, aí o AMP, PHP 2020, e aí eu vou criar uma pasta aqui com vídeo aula B4, do bloco 4. Pronto, e aqui eu vou criar um arquivo para ser o index do nosso projeto, tá? Index.html. Esse arquivo ele só vai ter HTML, então ele não é obrigatório ter PHP, tá certo? Então vou fazer aqui uma outra coisa, que é abrir o Sublime e vou abrir essa pasta para ficar mais fácil, tá certo? Eu vou abrir uma outra aba do Sublime aqui, e aí eu vou abrir o projeto Open Folder para ficar mais fácil de trabalhar. O AMP, PHP 2020, bloco 4. Pronto. E aí nesse bloco 4, pronto, tá aqui, ó, tá aqui o meu index. Nesse index a gente vai fazer uma espécie de menu. Como eu já fiz, né, eu vou carregar aqui para vocês verem. Vou só copiar aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, tá? O que vai ter aqui, né? Eu vou até tirar os outros links por enquanto, tá? Mas o que vai ter aqui? Vou executar essa página, ó. Deixa eu explicar o código aqui rapidamente. Ó, aqui é a estrutura do HTML básico, até aqui, né? Ó, a estrutura do código HTML. E aí eu estou apenas colocando um header aqui, ó, selecionar a operação com banco de dados, que a gente vai fazer as 4 principais operações do banco de dados, que é o que a gente chama de CRUD, que é Create, Read, Update e Delete. São as 4 principais operações que nós fazemos com o banco de dados. E aí a gente vai começar hoje, com esse vídeo, com a parte de inserir, certo? A gente vai precisar de uma página para poder fazer a inserção dos dados, e essa página eu vou criar com o nome forminsert.php. Ela ainda não foi criada, tá? Mas ela basicamente vai criar um link. Eu vou abrir esse arquivo para que vocês possam ver. /php 2020 aula do bloco 4 e vou abrir o arquivo. Ó, o arquivo eu só cliquei na pasta e ele é o index, então ele já carrega automaticamente. Aí ele já carrega com esse link criado, né? Ele já carrega com esse link aqui criado para a gente poder clicar e abrir essa página. Eu vou clicar, ó, vocês vão ver que não vai abrir, por quê? Porque essa página ainda não foi criada. Então vou aproveitar e vou criar ela, tá? Aqui, File New, vou salvar lá. Aí a pasta, eu já tinha copiado o nome, ó. Opa, não copiei não. Vou cancelar aqui e vou copiar o nome aqui do arquivo. File, salve as. Na mesma pasta, ó. Pronto, né? Tá aqui ela, ok? E aqui eu vou devolver o código dos outros links, das outras funções. Embora hoje a gente só consiga fazer, né? A gente só consiga fazer a parte do inserir nesse vídeo, porque senão os vídeos iam ficar grandes demais. Mas a gente vai fazer a parte do create, aí a parte do inserir, do visualizar, que é o read, do update, que é atualizar, e do delete, que é o deletar. Se eu atualizar a página aqui, ó, voltando e atualizando, ela vai ficar com os 4 links para inserir. Agora ele abriu a página, né? Só que sem nada ainda. Aqui, ó, não existe ainda, não existe ainda, não existe ainda, que ainda vamos fazer nos nossos próximos vídeos, tá? Então essa primeira página é basicamente isso. Aí a gente vai fazer a parte do formulário para poder inserir os dados no banco de dados, né? O formulário a gente faz da seguinte forma, eu também já tenho esse arquivo criado, é basicamente um complemento daquele outro. Se vocês prestarem atenção, aqui é tudo igual, ó, aqui é tudo igual, tu cria uma série. O que tem diferente aqui é um formulário,
tá? E nesse formulário a gente precisa criar da seguinte forma, né? Form e aí action vai ser a página que vai inserir a página que vai fazer a inserção em si dos valores no banco de dados, né? A página que vai ser carregada quando eu clicar aqui em inserir dados, né? O método de validação do formulário é o método POST, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, e aí a gente vai ter 3 campos, né? O campo para nome, e aí eu coloquei aqui, ó, o atributo name, nome, o campo para e-mail, tipo e-mail, e o atributo name, ó, e-mail com hífen, tá? E o tipo idade, né? E o campo para idade, com o tipo number e o name aqui, idade. E depois eu criei um botão, né? Botão tipo submit, que é para enviar, quando eu clicar em inserir, esse método submit aqui vai ser executado, né? Esse evento submit vai ser executado, e ele vai chamar o action e vai passar os dados para essa página, os dados desses formulários aqui, para essa página através do método post. Eu vou salvar e agora quando eu clicar aqui, ó, em inserir, né, ele vai abrir essa página aqui, ó, que é o form insert, né, que está aqui, ó. Form insert está aqui, ó, nesse link. Então vamos lá. Vou clicar em atualizar, B4, quando eu clicar aqui, ó, ele vai abrir o formulário para poder digitar os valores. E se eu digitar os valores aqui, ó, Lucas, um e-mail qualquer, né? E a idade. Quando eu clicar em inserir dados, ele vai chamar uma outra página, ó, insert. Só que essa página ainda não existe, né? Por que ele chamou essa outra página? Tá aqui meu formulário. Quando eu clicar em inserir dados, esse evento submit vai chamar o action e o action vai chamar essa pasta, essa página insert.php, né? Que ela ainda não existe. E antes de criar ela, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um arquivo, só um arquivo, para conexão com o banco de dados. Então, esse arquivo eu vou chamar ele de connect, tá certo? Vou colocar aqui connect.php. Esse arquivo vai ser só para armazenar a variável de conexão com o banco de dados. Como é que vai ser essa variável de conexão com o banco de dados, né? Como é que vai ser? A gente vai fazer o seguinte, tá? Ela também eu também já tinha planejado ela. Eu vou apenas copiar aqui para vocês, para ganhar tempo, né? Ó, a nossa variável de conexão, nesse arquivo, por enquanto, só vai ficar isso. É bom lembrar que eu preciso, como isso aqui é PHP, eu vou precisar dos delimitadores do PHP, né? Aí sim é que ele vai ficar, vai se reconhecer. Como só vai ter PHP aqui, eu só preciso utilizar o script, a tag de abertura do PHP. Aí eu vou ter uma variável chamada connect, tá? Que é a variável de conexão. Coloquei com o mesmo nome da página, do arquivo, mas não precisa ser igual, tá certo? E aí, ó, connect, aí igual, new, e aí PDO, como a gente viu lá no vídeo passado. O drive do banco de dados é MySQL. O dbname, esse dbname eu vou modificar, porque o banco de dados agora que eu criei para essa aula é aula underline B4, tá? Aqui o banco de dados, ó, aula underline B4. Eu vou até copiar para não ter perigo de escrever errado. Então, ó, aqui em vez de clientes, vai ser isso daqui, ó. Aí o host é localhost, tá? Porque o servidor está instalado no meu computador. Se tivesse já na hospedagem, ia ser derivado do nome da hospedagem, tá certo? E aí o usuário do banco de dados é root e a senha, esse banco de dados está sem senha. Inclusive, quando a gente fez o login, a gente fez utilizando o root e sem senha. Então, esse arquivo aqui, por enquanto, só vai ficar isso, tá? E esse arquivo vai servir para conexão. Já estou utilizando ele? Não. Para utilizar ele, eu vou utilizar ele quando eu for inserir os dados no banco de dados, né? Estou aqui com o formulário. Quando eu clicar aqui em inserir, aí ele vai chamar esse arquivo que deve utilizar aquele que faz a conexão com o banco de dados, tá certo? E antes de criar ele, na verdade, a gente vai validar o formulário. Antes de criar ele, a gente vai validar o formulário. Para isso, eu vou criar o arquivo que está aqui no action, insert.php. Vou criar um outro arquivo, file new, salve as,
Vou colocar aqui o arquivo insert.php, tá certo? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os dados desse formulário, só para verificar se a gente está pegando esses dados direito. Então, como aqui só vai ter PHP também, eu vou colocar isso, ó, só apenas a tag de abertura. E como é que a gente pega os dados de um formulário? A gente pega pelo atributo name através da superglobal post. Estou dizendo que os dados serão passados pela superglobal post. Então, eu vou criar uma variável aqui com o nome e aí eu vou chamar a superglobal post, né? E vou colocar aqui como identificador a variável superglobal, ela é um array, né? Um array associativo. E ela associa o valor ao atributo name aqui do formulário. Então, ó, eu jogo para lá isso daqui, coloco ponto e vírgula, tá? E aí depois vai ser a variável e-mail, e eu vou colocar aqui, né, o nome e-mail, e aí superglobal post, e aí eu vou colocar aqui a chave para pegar o valor, e agora falta o quê? Falta a idade. Vou colocar aqui a idade também, colocar aqui a variável idade, né, e vou pegar o valor do formulário e jogar nela. Pegando o valor do formulário e jogando nela aqui. Pronto. Né? Como é que eu sei que está dando certo? É só imprimir essas variáveis. Ó. Nome, ponto. Vou colocar aqui um hífen. E-mail. Variável e-mail. Ponto. Concatenar aqui com hífen. Ponto. A variável idade. E eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. Se ele imprimir esses valores, significa dizer que eu estou conseguindo passar de forma correta pelo método post, né, esses dados do formulário para a página insert, tá bom? E pegando ele com PHP. Então vamos lá, ó, vamos voltar, vou atualizar, colocar aqui ó, Lucas, o nome, o e-mail e a idade 25. Inserir dados, ele pegou aqui, ó, Lucas, o e-mail e a idade. O que é que a gente tem que fazer agora, né? Agora a gente tem que fazer a gente precisa, pessoal, aqui eu posso colocar como comentário, tá certo? O PHP utiliza o PDO para poder fazer a manipulação com banco de dados. E o PDO trabalha com orientação a objetos. Então, já é interessante que a gente faça a manipulação do banco de dados utilizando a abordagem de programação orientada a objetos. E o PHP tem todo o suporte para orientação a objetos. Tá certo? Mas antes de começar, a gente vai fazer uma coisa, né? A gente vai importar esse arquivo. A gente vai importar o arquivo da conexão para poder ter acesso a essa variável aqui, ó, que faz a conexão com o banco de dados. Olha só como é simples. Aqui no insert, eu vou apenas colocar essa linha de código. Então, ele vai importar aquele arquivo conexão. É como se eu estivesse fazendo basicamente isso. Tá? O que eu vou fazer agora é como se eu estivesse fazendo isso. Só que, como eu posso adicionar mais coisas no futuro, como configuração com banco de dados, né? Configuração do conjunto de caracteres e tal, é interessante que a variável de conexão esteja no arquivo separado, tá certo? Eu posso trabalhar com ele aqui? Posso, não tem problema não. É interessante que ele esteja lá, porque se eu quiser fazer uma conexão com um banco de dados de outro arquivo, eu não preciso mais mexer com esse. É bom que ele esteja separado. Então, essa variável aqui, essa função aqui, include once, ela inclui um arquivo ao atual. Então, ele acessa todas as variáveis desse arquivo que ele está incluindo, né? Então, eu incluí esse arquivo, tá certo? E agora, né, eu preciso fazer uma classe para fazer a manipulação com o banco de dados. Essa classe a gente vai fazer aqui em outro arquivo, tá? Eu vou clicar aqui new e aí eu vou colocar aqui um novo arquivo, vou salvar aqui como novo arquivo e eu vou chamar essa classe de CRUD, que é as principais funções do PHP. O PHP recomenda que você crie cada classe em um arquivo. Eu posso criar várias classes num arquivo só?
Pode ser, mas é interessante que você crie cada classe em um arquivo diferente. Também recomenda que o nome da classe seja o nome do arquivo. Olha o nome do arquivo. E o nome da classe no PHP, né, é recomendado também que você comece sempre com letra maiúscula. Na verdade, isso não é recomendação. Essa parte de começar com letra maiúscula é uma sintaxe do PHP. Tá? Então, classe, aí ele vai carregar para mim aqui, seria para uma descrição da classe, só que a minha classe vai ser CRUD, ela não vai estender de nenhuma outra classe, né? Porque vai ser uma classe simples. Pronto. E aí que eu tenho um método construtor, né? O pessoal deve lembrar dos conceitos básicos de orientação a objeto. Dentro de uma classe, a gente pode ter um método que é chamado de método construtor. Esse método é um método que é executado assim que você instancia um objeto dessa classe. Assim que você instancia a classe, esse método vai ser executado. A gente vai utilizar esse método para fazer o seguinte. Sempre que a gente instanciar um objeto da classe CRUD, significa dizer que a gente precisa trabalhar com banco de dados. Então, a gente vai utilizar o método construct, que é executado sempre quando eu crio um objeto para ele, para fazer logo a conexão com o banco de dados. Para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, né? A gente vai criar um atributo aqui para essa conexão, né? Esse atributo ele vai ser do tipo private, né? Private é o tipo de atributo que só é visível dentro dessa classe. E aí esse atributo vai ser o atributo connect, certo? Connect, vamos colocar o connect com dois N's, que é para se diferenciar dos outros, do nome do arquivo que a gente colocou, né? E connect, a palavra connect em inglês é com os dois N's. Então, a gente vai criar esse atributo connect, certo? E aqui dentro do construtor, a gente vai receber essa variável aqui, ó, que eu vou passar. A gente vai receber essa variável aqui, ou a referência dessa variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro do argumento do construtor, a variável connect. Connect. É um parâmetro que nós vamos receber que vai ser passado desse arquivo aqui. Ó. Quando eu instanciar o objeto, para poder fazer a conexão com o banco de dados, eu vou passar essa variável. Essa variável que está aqui, né? Quando eu for chamar a classe, fazer a instância, eu vou passar ela porque agora eu tenho acesso a ela, já que eu incluí ela aqui. Certo? E aí aqui a gente vai simplesmente fazer o seguinte, a gente vai fazer uma referência a esse atributo dessa classe e no PHP, para a gente fazer a referência do atributo que foi criado na classe, a gente sempre utiliza o operador this, né? O pseudo-operador this com um hífen e uma setazinha para poder especificar ele. Aí depois é só botar o nome dele sem o cifrão. Perceba que é como se o this, a setazinha, substituísse o cifrão para poder se referir a ele. Então, vou apenas atribuir a ele, tá? Para ele servir de referência de conexão, o atributo que vai ser passado por aqui. Tá? E aí, como é que funciona? Em que momento eu vou ter acesso a esse atributo? A gente vai ter acesso a esse atributo agora. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir a classe, que eu vou incluir a minha classe, né? Que eu já criei ela está aqui, ó. Então, vou incluir a minha classe, né? Importa o arquivo da classe do PHP. Eu já copiei aqui para ir mais rápido. Estou utilizando o comando include once. Esse include once significa basicamente incluir apenas uma vez. Sempre que o arquivo carregar, se ele já tiver incluído, ele não inclui novamente. E aí eu estou incluindo essa classe. Então, ó, eu já tenho acesso agora desse insert, eu tenho acesso às variáveis desse arquivo e tenho acesso também a essa classe. Tá certo? Se eu quiser, né, fazer um teste, se a conexão com o banco de dados deu certo, é só eu fazer o seguinte. É só eu instanciar um objeto aqui da classe CRUD, tá? E aí, como é que eu faço isso? Dessa forma aqui, ó. Eu crio uma variável para servir de referência do objeto, chamei de objeto igual a new, o nome da minha classe, que é qual é o nome da minha classe? CRUD. Tá? Eu tenho acesso a essa classe? Tenho sim. Ela está em outro arquivo? Tá, mas eu não importei ela, então eu tenho acesso a ela. E o que é que eu preciso passar para o método para fazer a conexão aqui com o banco de dados? Para o método construtor. Assim que eu fizer isso, ele vai fazer a conexão com o banco de dados, porque eu estou passando esse parâmetro connect e atribuindo ele a um atributo restrito à minha classe, que é esse atributo aqui, ó. Certo? Isso aqui é uma atribuição
a esse atributo private que eu criei, tá? Então, e esse valor aqui que eu estou passando na hora de instanciar, isso daqui é para ser um parâmetro que eu estou passando para poder ser utilizado pela classe CLUD assim que eu instanciar ela. Mais especificamente, para ser utilizado no método construtor, que é executado sempre quando eu instancio um objeto, certo? Então, o que eu estou passando lá é essa variável. O que eu estou passando lá é essa variável. Como é que eu estou passando essa variável para lá e dá certo? Porque eu importei ela aqui, ó. Então, eu tenho acesso a ela também. É como se esse arquivo aqui fizesse parte desse mesmo arquivo, tá? Se ele não der erro, foi porque a conexão com o banco de dados deu certo. Vou atualizar aqui os dados, vou colocar aqui Lucas, vou colocar aqui um e-mail qualquer, 24, vou clicar aqui em inserir. Ó, ele clicou aqui, ó. Ele abriu o arquivo insert e não apresentou nenhum erro. Tá, ele abriu o arquivo insert aqui e não apresentou nenhum erro. Então significa dizer que ele conseguiu acessar o nosso banco de dados, certo? Mas não fez nenhuma manipulação, verdade, não fez nenhuma manipulação, porque a gente precisa configurar essa manipulação. É isso a gente faz aqui na classe CRUD. Como, né? Para ser mais rápido, eu vou fazer o seguinte, a gente precisa criar aqui os atributos, né, dos dados que a gente vai manipular no banco de dados, né? Vai inserir, manipular no banco de dados. Aí, como eu já tinha feito no meu planejamento, para o vídeo ficar menor, eu vou apenas copiar. A gente vai criar o atributo private de acesso restrito à classe ID, o atributo private nome, o atributo private idade e o atributo private e-mail e o atributo private idade. Não vamos criar o atributo data, porque o atributo data que a gente vai botar lá no banco de dados vai ser através de um comando da própria linguagem SQL do banco de dados. Então a gente não precisa dele, certo? Uma outra coisa que a gente vai precisar fazer aqui é para a gente passar os dados aqui do formulário para essa classe, para esses atributos, tá certo? Então, para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que criar um método aqui, né, que é um método set, para setar os dados. Como assim setar os dados? À medida que a gente pegar esses valores aqui, ó, eu tenho que passar ele para a minha classe, né, para eu poder atribuir a esses atributos aqui. Então, a gente vai criar um método chamado, eu vou criar um método depois desse daqui, chamado public function setDados. E aí eu vou passar 3 parâmetros, nome, e-mail, idade, tá certo? E aí quando eu receber esses parâmetros, eu vou atribuir, e aí perceba que agora eu estou mexendo, estou fazendo a atribuição desses atributos, atribuição de valores a esses atributos, tá? Dentro de um método dentro da classe, certo? Porque eu não consigo acessar esses atributos através desse arquivo, só consigo acessar esses atributos por conta do encapsulamento, né? Da orientação a objetos, dentro dessa classe. Aí para isso eu criei um método, e esse método é público, né? E esse método vai fazer exatamente isso, ele vai pegar esse parâmetro, nome, e vai atribuir, né, a esse atributo aqui da minha classe. Vai pegar esse parâmetro que eu vou passar quando eu chamar esse método, e vai atribuir a esse outro valor. Esse daqui do mesmo jeito, né? Como a gente vai fazer isso? Aqui no insert eu posso fazer o seguinte, eu vou chamar o método, que eu vou colocar o obj, chamar o método, qual é o nome do meu método? setDados, e eu vou passar 3 parâmetros. Quais são os parâmetros? Esse daqui, que é o nome, vírgula, o e-mail, vírgula, e a idade. Ó. Esses parâmetros, né, que são os dados do formulário, a gente acessou ele, até coloquei aqui, ó, os dados do formulário, eles vão ser setados lá na classe, né, eles vão ser setados, ó, esse parâmetro aqui, ó, nome, tá, é o parâmetro que vai preencher essa variável, esse outro, e-mail, que vai preencher essa e assim sucessivamente. Aí o parâmetro aqui, ó, vai ser atribuído ao atributo da minha classe, ao atributo privado da minha classe. Então, esses valores já ficam aqui na minha classe. Agora, eu já tenho acesso aos valores do formulário. Resta fazer o quê? Resta apenas eu criar um método para fazer a consulta com o banco de dados.
Para isso, a gente vai criar um método chamado insertDados, tá certo? Eu vou criar um método logo abaixo desse aqui, ó, tá certo? Que vai ser insertDados, né? Como a gente vai fazer isso? Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável aqui chamada SQL, tá? E aí a gente vai utilizar a variável que tem a conexão com o banco de dados, que é essa variável aqui, ó, disconnect, que eu passei essa variável de conexão com o banco de dados, está aqui, ó, no connect. Mas eu importei ela no insert, essa variável, eu importei ela no insert, está aqui, ó, e eu passei ela quando eu instanciei a minha classe, que foi direto para o meu método construtor e atribuído ao meu atributo da classe restrito connect. Então, agora, a conexão com o banco de dados está aqui. Né? E aí eu vou preparar, utilizando a funçãozinha prepare, uma consulta com o banco de dados. Aí o que vai ficar agora aqui entre parênteses é uma consulta SQL. Né? E aí não vem ao caso, eu não vou ensinar, né, todas as consultas SQL, porque aí vai ser estudado em banco de dados. Mas eu vou explicando aqui o que a função SQL faz. Tá? O prepare é uma função do PHP, mas isso daqui que eu vou colocar, insert into, é uma consulta SQL, já é a linguagem SQL do banco de dados. E aí vai ser insert into o nome da minha tabela. Qual é a minha tabela lá no banco de dados? Tabela é clientes, tá certo? Ó, vou até copiar aqui, ó. Insert int, inserir em, esse comando é basicamente isso. Tá certo? E aí eu vou dizer quais são as colunas do banco de dados que eu quero manipular. Quais são as colunas aqui em estrutura? Ah, tá aqui, ó. Nome, idade, e-mail e data. Por que eu não vou colocar ID? Porque o ID é autoincremente. Então não precisa especificar ela, que ela automaticamente vai receber um valor numérico. Então eu vou especificar aqui, ó, as colunas que vão ser manipuladas. Nome, opa, tem que ser minúsculo. Nome, vírgula, e-mail, tá? A coluna tem que estar do jeito lá do banco de dados, né? Nome, idade e e-mail, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Nome, idade, e-mail e também a coluna data. Com a coluna data no. Vou até colocar aqui, ó, para não sair diferente, vírgula, data no. Aqui eu estou especificando as colunas que eu vou manipular, tá certo? E aí depois disso eu vou colocar o comando valores, que é para especificar os valores. Só que no PHP eu não coloco os valores. Agora eu vou colocar em ordem, né, o valor para ser inserido em nome, o valor para ser inserido em idade e o valor para ser inserido em e-mail, tá certo? Idade e e-mail. Então, ó, o PHP, né, ele faz com que a gente utilize uma espécie de injeção de dados de forma indireta por medida de segurança do PHP. Em vez de eu colocar o próprio valor que seria inserido, que é esse valor que está aqui, ó, em vez de eu fazer isso, né, diz nome, depois idade, eu insiro de forma indireta por medida de segurança, para evitar ataques hackers. Para isso eu vou colocar um ponto de interrogação aqui, certo? Que é a forma de inserir por parâmetro. Outro ponto de interrogação para a idade. E o que eu vou inserir agora, aqui em data, né, vou inserir de forma direta, porque eu vou utilizar um próprio comando SQL. Esse comando é o comando now. Esse comando now, ele pega a data atual do sistema e faz a inserção dos dados. Então, nessa coluna aqui, ó, eu vou inserir os dados diretamente, porque isso aqui é um próprio comando SQL, que vai perguntar a hora do sistema e vai inserir os dados. Então, ele fica assim. E agora, como é que eu faço para esses valores serem inseridos? A gente vai utilizar um comando chamado de bind parent, para poder associar esse parâmetro aqui ao valor que eu quero inserir. Certo? Para isso, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar a variável que tem, né, a referência da conexão com o banco de dados, que é o SQL, e aí eu vou utilizar o comando bind para e vou fazer a associação.
né? Quando eu colocar o 1 aqui, significa dizer que eu estou me referindo a esse valor, que na prática vai ser o valor nome. Então, o 1 vai ser para inserir ó, a esse parâmetro. Então, eu vou associar agora ele a nome. E quem é que tem nome para mim? Ó? É o thisNome. Aqui na minha classe eu acesso o valor nome lá do formulário através do thisNome. Então, vou colocar ele aqui. Ó. Então, eu fiz a associação desse ponto de interrogação com o valor que eu quero inserir no banco de dados. Tudo isso, pessoal, é para evitar ataque hackers, tá? Essa sintaxe aqui é para evitar ataque hackers no nosso sistema. E agora eu vou inserir idade. Então, eu venho aqui ó, e pego idade e coloco aqui. Ó, agora no número 2. Esse número 2 aqui está se referindo ao segundo ponto de interrogação. E o próximo, que é o número 3, vai se referir ao terceiro ponto de interrogação lá da consulta, que é esse daqui. E esse terceiro ponto de interrogação, ele espera receber o quê? O e-mail. Vou colocar aqui, ó, vai receber o e-mail. Não preciso fazer para a data, por quê? Porque eu inseri ele diretamente, tá certo? Eu inseri ele diretamente. Depois disso, a gente vai apenas fazer o seguinte, tá certo? A gente vai colocar aqui, ó, o SQL execute, que é a função que faz com que esses dados aqui, ó, que a gente pegou através do método setDados, sejam inseridos nessa consulta, no banco de dados através dessa consulta, tá certo? Isso aqui é só a associação dos parâmetros. Aí quando eu executo, ele pega esse valor que está aqui e insere nessa coluna. Esse valor que está aqui e-mail insere nessa. E esse valor aqui que está a idade e insere nessa. Isso aqui vamos colocar aqui uma função para poder fazer uma verificação. If SQL execute, se der certo, eu vou imprimir eixo ok. Se der errado, eu vou imprimir eixo erro. E vou colocar um ponto e vírgula aqui. Ok? Ah, tá errado aqui, ó. E-mail. Parâmetro é e-mail. Depois de corrigir isso daqui, eu vou voltar para explicar uma coisa aqui. Quando eu executo esse método SQL execute, aqui ele sozinho, tá? Ele faz o seguinte, ele faz com que a instrução do prepare seja executada. Essa instrução aqui, ó. E o que tem dentro da instrução PHP prepare? Tem uma consulta SQL, um comando SQL, uma string que é, na verdade, uma consulta SQL com um banco de dados, que ele faz com o banco de dados que a gente está conectado, que no caso é esse banco de dados, essa variável que passou para cá para o insert através dessa importação, e depois quando eu instanciei a minha classe, eu passei essa variável connect por esse comando aqui, ó, tá? Pelo parâmetro, Quando eu instanciei a classe, eu passei o parâmetro para o método que é executado assim que eu instanciar a classe, que é o método construct. E aí essa variável ela foi passada para o atributo da minha classe connect, que é o atributo que vai ficar guardando as informações com o banco de dados. Aí eu crio essa instância aqui, o SQL, para poder fazer a conexão com o banco de dados, e na conexão com o banco de dados ela vai preparar uma consulta. Quando ele prepara essa consulta, ele ainda não executa. Aí eu associo os valores dessa coluna nome, tá? Eu associo os valores dessa coluna nome com esse ponto de interrogação, e depois eu associo os valores do formulário, que agora estão nesse atributo aqui. Eu não poderia utilizar os atributos, os parâmetros, eu tenho que utilizar o atributo, por isso que eu preciso do método setDados. E aí ele vai atribuir aqui. Como ele atribuiu aqui, agora eu já tenho acesso dentro da classe. Esse atributo aqui, eu atribuí os valores deles através do parâmetro. Quando eu aqui no insert, eu passo os parâmetros do formulário para o método setDados.
Eu passo cada parâmetro lá. E aí, quando ele atribui esses valores, eu faço a associação através do bind param, né? Aí eu sempre utilizo aqui a instância de preparação para conexão com o banco de dados, que é SQL. Aí eu só estou associando que o primeiro ponto de interrogação, ele deve ser associado a esse valor, que está aqui no meu método, né, público, que agora eu tenho acesso dentro da classe. E esse ponto de interrogação, ele se refere à coluna nome. Então, ele vai inserir o valor passado lá do formulário, lá na coluna do meu banco de dados, a coluna é nome. Então, ele faz basicamente isso. E o SQL Execute, né, ele faz a execução em si do código. Depois de eu preparar tudo isso, quando eu chamo o SQL Execute, né, ou comando Execute, através aqui da minha instância que tem a referência da conexão com o banco de dados, da minha consulta SQL e tal, né, ele vai e executa. Se ele conseguir acessar o banco de dados e inserir, se essa consulta for realizada com sucesso, ele retorna verdadeiro, senão ele retorna falso. Por isso que eu tiro ele daqui, ó. Se eu só executar ele e não colocar ele dentro de um if, eu não vou ter retorno. Tá? Ele só vai executar e se der certo vai aparecer lá, se não der certo não vai aparecer. Mas se eu colocar ele dentro de um if, né, se tudo der certo, ele vai retornar verdadeiro, aí ele executa o eixo. Se alguma coisa der errada, aí ele vai retornar falso, aí ele executa o else, né? Então ele vai executar isso aqui. Só que eu preciso fazer uma coisa, né? Para eu poder ter esse método aqui funcionando, eu preciso chamar ele aqui no insert, eu preciso fazer a referência dele aqui no insert. Então eu tenho que fazer isso, né? Depois de setar os dados, né, que isso aqui na prática eu estou passando os dados do formulário lá para a minha classe. Aí dentro da classe é que eu vou fazer o comando para poder fazer a inserção dos dados no formulário. E esse comando, né, está dentro do método insertDados, então eu preciso chamar ele. Tá? Eu estava até tentando inserir os dados sem colocar esse comando, mas sem colocar esse comando ele não chama esse método insertDados. Tá bom? Eu não preciso passar nada para ele. Por quê? Porque eu já acesso os valores, né, de dentro da classe, porque eu já criei um outro método para poder setar os valores. Então eu só preciso, na verdade, nesse método, né, fazer a referência com a minha conexão com o banco de dados e colocar numa variável. E da própria referência eu tenho que utilizar o comando prepare, para ele poder preparar, tipo organizar uma consulta que o PHP precisa fazer com o banco de dados, né, de forma segura, e aí eu tenho que obedecer essa sintaxe, né, e depois eu tenho que associar o ponto de interrogação a um determinado valor. Né? O primeiro ponto de interrogação, que vai se referir à primeira coluna, eu vou associar a esse valor. Né? O segundo ponto de interrogação, eu vou associar esse valor que vai ser inserido na coluna idade e assim sucessivamente. Se eu executar isso daqui, né, lembrando que tem que chamar o método para poder inserir os dados, não só o método para setar os dados. Aqui é o método que seta dados e aqui é o método que faz a própria inserção dos dados no banco de dados. E aí se eu for lá no meu arquivo, localhost, PHP 2020, videoaula do bloco 4, vou abrir o formulário e aí eu vou colocar aqui o nome da pessoa, José Pereira, e-mail, por exemplo, josé@gmail.com e a idade, por exemplo, 55. Vou clicar em inserir dados, aí ele apareceu aqui a mensagem ok, ele apareceu essa mensagem ok aqui da classe, ó, tá? Como o execute deu certo, ele retornou verdadeiro, aí ele colocou aqui um ok. Aí agora eu vou lá no meu PHPMyAdmin, clica aqui em cima da tabela, e aí ele vai mostrar aqui, ó. Apareceu aqui, ó, José Pereira, deu até um errozinho de acentuação gráfica. Eu tinha inserido um dado, tá? Vou apagar, eu posso apagar se eu quiser, tá? Eu já tinha inserido esse dado. Eu posso selecionar ele e apagar. Posso selecionar esse outro aqui também e apagar. Selecionei, vou fazer novamente, só para fazer outro teste. Tá? Depois eu vou resolver o problema com a acentuação gráfica. Não, José Pereira, eu vou colocar agora João Pedro. Aí eu vou colocar aqui
pedro@gmail.com, por exemplo, 30 anos, vou inserir, ó. Inseriu, quando eu clicar em clientes aqui, ó, olha só, eu pesquisei aqui, bem rapidinho, como setar, né, o conjunto de caracteres que a gente está utilizando no banco de dados. E aí esse site aqui, o Stack Overflow, ele tem muita coisa interessante, né? Tem uma forma aqui, ó, de colocar depois da senha, mas tem uma outra forma mais resumida de se fazer isso. Eu posso colocar aqui, ó, depois de colocar o nome do banco de dados, né, ponto e vírgula, eu posso colocar o char7 e o TF8 antes do username. Então eu posso fazer o seguinte, aqui, ó, no connect, né, na configuração desse arquivo de conexão, eu posso aqui, depois do host, colocar um comando char7 utf8, tá? Para ele poder forçar a utilização da injeção dos dados utilizando o conjunto de caracteres UTF-8. Já salvei o arquivo e agora, se eu for colocar lá no banco de dados, fazer a consulta novamente e utilizar acento, ele deve corrigir. José Pereira de Oliveira. Vou colocar aqui, ó, josé@gmail.com. E a idade, por exemplo, 55. Vou inserir os dados, inseriu, vou atualizar aqui, e aí ele inseriu, ó, ele corrigiu o problema com a citação gráfica. Por isso que é importante, vou apagar esse outro e vou fazer um outro registro agora. Vou colocar, ó, João Pedro, e aí eu vou colocar aqui, ó, pedro@gmail, e a idade 35, vou inserir os dados, vou atualizar lá, ó, clicar em cima da tabela clientes, ele, ó, reconheceu o caractere de forma adequada, tá? A gente terminou a parte de fazer o insert do CRUD. Das 4 operações que a gente precisa fazer com o banco de dados, a gente fez apenas essa parte. Foi mais demorado porque a gente precisou fazer conexão com o banco de dados, explicar várias coisas.